Bem-vindos, meus amigos, a mais um NPcast. Olha, já virou mania, toda vez eu falo que esse episódio é especial, mas não tem como não ser, né? Eu estava até pensando aqui quanto tempo de carreira, de experiência os nossos convidados têm. Eu acredito que a gente ainda não trouxe ninguém com menos de 20 anos de experiência, né? Com certeza as pessoas que têm menos tempo de estrada também poderiam estar aqui, mas o nosso objetivo é trazer muita vivência, muita experiência. E é mais uma pessoa que eu preciso ir para minha colinha, porque não dá para falar tanta coisa que essa pessoa já fez e já faz. Olha isso, executiva de comunicação institucional na Azul Linhas Aéreas, e a gente vai falar em breve porque ela entrou para a Azul antes de existir o nome Azul, conselheira consultiva de inovação da ESPM, executiva de relações públicas da World Customer Economic Science e especialista em experiência do cliente há mais de 20 anos. Rita Midori, muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui no nosso NPcast. Eu que agradeço. Boa. Ainda estou me beliscando aqui. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E olha que foi através de uma rede que a gente sempre, geralmente fala, a gente recomenda as pessoas usarem. Exatamente. Que é o LinkedIn. Isso. A gente se conectou por lá. Isso. Então, mais um motivo para todo mundo se conectar. Muito bom. E é um prazer estar aqui nesse ecossistema todo do Neil Patel, Muito que é bom. Referência mundial. Mandar até um abraço para ele, se ele assistir esse podcast. Um abração, Neil. A gente traduz aqui para você depois. Apesar do que ele está falando que está aprendendo português, ele só sabe falar sem sal, sem queijo. É a única coisa que ele sabe falar. Bom, Rita, você me falou aqui em off que você entrou na Azul e não existia, pessoal. O nome Azul sequer existia. Ela foi convidada para uma tal empresa aqui que não tinha nem avião. Como é que é essa história? Pois é, bem intrigante, não é? Imagina você receber um telefonema, uma empresa falando: vi seu currículo, me interessei por você, a gente pretende ser uma companhia aérea, não temos nome. Ser. Não temos nome ainda, não temos aviões. E você apostar realmente tem que ser bem ousado, ser corajoso. Coragem, que legal. E foi o que eu fiz. Não me arrependo, foi maravilhoso. Tem sido maravilhosa essa jornada. Estou lá há mais de quase 16 anos, praticamente. Uhum. E aprendendo bastante, passando por tantas fases. Sim. Né, tantos desafios. Sim. Em várias áreas também. Tem sido maravilhoso. Legal. E hoje, qual é a sua função dentro da Azul para a gente entrar nesses temas aqui específicos? Perfeito. Eu comecei a atuar na área de comissários. Fui da linha de frente, depois fui para a gestão. Hoje tem cerca de 4.000 comissários. Existe um desafio enorme, imagina. A maior parte do tempo eles passam com os clientes, então treinamento, toda a parte de você desenvolver uma comunicação estratégica com eles. Isso tudo foi aprendendo, desenvolvendo lá, com uma equipe super bacana que estão em vários escritórios no Brasil, porque precisa estar perto realmente. Uhum. Não só os comissários próximos, assim, de quem está no administrativo, através dos canais digitais mesmo, mas os líderes também indo aos aviões, encontrar os comissários, ver de perto o que está acontecendo na operação, isso faz muita diferença. E também tripular os voos para ver o que está acontecendo no momento do atendimento. Às vezes acontece um atraso, cancelamento, e o gestor está lá na hora para ver como que as equipes se coordenam, como elas fazem a comunicação acontecer com os pilotos, aeroportos e, mais distante ainda, na sede, o Centro de Controle Operacional. Então, é uma complexidade muito grande. Quando a gente viaja de cliente, a gente não percebe a complexidade toda que tem. Sim. De comissários, eu fui para a área de experiência do cliente e, alguns meses, eu fui para a área de comunicação institucional, para continuar expandindo as melhores práticas de experiência do cliente dentro da comunicação, que Boa. Já é maravilhosa, e a gente está fazendo alguns trabalhos diferenciados por lá. Que legal. O seu crachá provavelmente é um número bem... Por exemplo, 4.000 comissários, o seu deve ser ali no 10, 11, alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Turma, é o seguinte...
imagina, como a Rita está dizendo, a complexidade de se trabalhar. Eu sempre fico pensando, Rita, assim, eu viajo como cliente e eu fico olhando o aeroporto, muitas vezes caótico, né? A maioria das vezes. E gente de tudo quanto é tipo, né? Sim. Gente mais calma, gente nervosa, gente que passa do ponto e tem que ter segurança no meio, aquela confusão toda. E, cara, eu sempre falo, uma pessoa que trabalha na linha de frente de uma companhia aérea, ela trabalha em qualquer lugar, né? Porque Perfeito. você resolve problema o dia inteiro. Então, tem aqueles guichês ali do check-in, né? E tem o outro que é só para resolver pepino, né? O voo que atrasou, aconteceu tal coisa, o tempo fechou em tal lugar. Então, a complexidade desse negócio é enorme, né? Então, é um parabéns até para a turma, todo o trabalho, treinamento e desenvolvimento que vocês vêm fazendo, porque é uma das profissões mais desafiadoras do ponto de vista de atendimento a cliente. É bem desafiador. O segmento já é bem desafiador. E tem, por exemplo, os comissários, fazem o trabalho voando. Imagina que, por exemplo, outros trabalhos que são feitos em terra. Se você está em um momento com o cliente um pouco desafiador, você consegue sair um pouquinho no canto, dar aquela respirada, pensar um pouquinho e voltar. No avião não tem para onde você correr. Você não pode se esconder no toalete, não tem para onde ir. Você está ali com o cliente e os comissários desenvolvem uma resiliência, aprendizado muito grande. Eles conseguem seguir, por exemplo, se eles decidem escolher um caminho, uma jornada, uma carreira administrativa, eles conseguem ir em qualquer papel, porque eles estão prontos. A gente, como especialista de experiência do cliente, a gente tem que saber resolver problemas dos clientes. A gente tem que saber ter escutativa. E isso os comissários vão desenvolvendo muito. Por quê? Na hora que está acontecendo aquela discussão mais calorosa, ele na hora já tem que falar alguma coisa. Ou resolver na hora, ou falar... ou dar alguma resposta, tranquilizando o cliente. Então, isso, imagina, todos os dias. E milhares de vezes, se a gente considerar o ano todo. Vamos pegar um gancho nisso. O quanto ele aprende. Exatamente. Não é? Você falou da escutativa, vamos falar mais. O que é que não pode faltar de jeito nenhum para a gente ter um atendimento de muito alto nível nas empresas? Tem uma série de coisas, acho que dá pra gente ficar aqui umas 5 horas, pode ser? Bora! Quem estiver escutando, acelera aí a velocidade. No vezes 2. Alguns pontos que eu traria para ter um atendimento, uma experiência de alto nível, acredito que tem 2 pilares que as empresas têm trabalhado bastante. A gente faz muitas trocas, muito benchmarking com empresas que são referência aqui no Brasil e no exterior. E eu acredito que a parte assim de tecnologia e a parte humana, elas precisam estar o melhor possível. A tecnologia para tornar a jornada do cliente mais fluida, muito mais prática. Hoje a gente faz tudo na palma da mão. O cliente quer algo muito prático. Então as empresas precisam investir na medida do possível, do orçamento que tem e tudo mais. A gente sabe que empresas maiores de repente têm orçamentos maiores também, mas as pequenas podem desenvolver isso da melhor forma possível. E a parte humana, a parte do treinamento, a parte de empatia, principalmente escutativa. E quando a empresa ela desenvolve formas de obter o feedback do cliente, além do cliente mesmo, o externo, desenvolver formas de captar feedbacks dos times que estão na linha de frente com o cliente, isso é muito enriquecedor, porque a gente tem muitos casos que a gente poderia falar, que a gente achava que determinado produto, serviço estava rodando super bem, e quando você vai conversar com os times da linha de frente, não, esse prato aqui sempre sobra, isso aqui sai super bem, esse daqui o cliente fala, às vezes o cliente fala na hora, mas ele não escreve depois na pesquisa de satisfação. Sim. E os times da linha de frente têm toda a informação. Se você criar hábitos de estar sempre com eles e ouvir, ou de alguma forma captar isso de uma forma prática, você vai enriquecendo todos os dados que você tem, complementando com esses insights dos times de linha de frente, e você indo a campo também,
vendo o que está acontecendo na operação. E se for B2B, indo nos clientes, ouvindo, indo com os representantes de vendas. Acho que isso tudo ajuda a aprimorar toda a experiência. Legal. Você falou de escutativa. E se tem uma coisa que, para mim, alguns termos, eles ficaram um pouco... caiu num comum, né? Tipo assim, escutativa, a gente precisa ter... Cara, isso é super importante, né? É super importante a gente realmente escutar o que o cliente está falando. Isso é em tudo, né? Isso é na nossa vida profissional, isso é na nossa vida pessoal. Quantas vezes eu já conversei com algumas pessoas e eu não falei nada. Eu só fiz perguntas relacionadas, né, ao que ela estava dizendo. Fiz uma viagem, fui para Lençóis Maranhenses, etc. Poxa, que legal. Como que é lá? Eu nunca fui, né? E aí as pessoas, elas não entendem isso num bom relacionamento e elas interrompem as outras para falar a viagem que ela fez. Né? Mas eu fui para Bonito, eu fui para Arraial da Ajuda, etc. Não, mas não é sobre isso. Deixa a pessoa contar o caso dela. Deixa ela terminar de Deixa contar. ela terminar. Então, como que vocês trabalham esse tipo de treinamento para escuta ativa, para que realmente as pessoas entendam o que o cliente quer e como que isso chega para o corpo executivo, digamos assim, para fazer eventuais mudanças? Perfeito. Quando é relacionado a elogios, é maravilhoso. Claro. Né? Quando o cliente está lá falando, quando é algo que ele passou por uma situação difícil, teve um problema, não foi resolvido, qualquer coisa assim, os colaboradores, o que a gente treina, o que a gente fala para eles deixarem o cliente desabafar por inteiro. Lógico que você tem que conciliar com aquela atividade que você está fazendo. Se você está fazendo alguma atividade que está relacionada à segurança, você não vai deixar a segurança, você faz lá, depois você volta e continua dando oportunidade do cliente falar. Porque nessa fala, ele vai trazer uma série de questões, de oportunidades que você pode melhorar o processo, o atendimento e todo voo, ou qualquer outro cenário que a gente possa dizer assim, o líder faz um reporte para o eletrônico e esse reporte chega para as áreas e depois é discutido em squads o que vai ser priorizado ou não, porque principalmente em empresas grandes, imagina a quantidade de feedbacks que você recebe diretamente, por diversos canais. Sim. E como priorizar isso? Então tem times que estão distribuídos em jornadas do cliente, e aí depois vai vendo, esses times vão priorizando o que vai ser trabalhado e que vai impactar, que vai de fato melhorar a experiência do cliente em determinada etapa da jornada. Legal. Você falou a palavra da vez aqui, que é um dos temas que eu mais queria abordar contigo, que é jornada do cliente. Explica pra gente um pouco o que é essa jornada, como que ela funciona e como que a experiência do cliente ela vem fazer com que a jornada ela seja uma experiência muito mais gratificante para o cliente. Perfeito. Toda empresa que exista, ela tem uma jornada do cliente. Então, são todos os pontos de contato que o cliente tem com a empresa, cada uma dessas etapas, e como que você vai, ao longo dessa jornada, como que você vai desenhar experiências que possam gerar valor a esse cliente. Então, você vai puxando de uma macro jornada, você vai puxando micro jornadas e vai detalhando as oportunidades. Também você consegue observar, quando você faz o mapeamento da jornada do cliente, você faz na visão do cliente e não no ponto de vista da empresa, daquilo que você acha que tem que ter durante a jornada do cliente. É no ponto de vista do cliente e você vai verificando também quais são as oportunidades, os gaps que tem e arrumando isso, né? Legal. Quando você está fazendo o mapeamento da jornada do cliente, você envolve os clientes, isso é um dos processos que algumas empresas não fazem, porque acabam fazendo um mapeamento que, na verdade, não é um mapeamento da jornada do cliente em si. Ela está fazendo um mapeamento de processo, alguma coisa assim. Você envolve o cliente vai dar, sob a ótica dele, como que ele percebe, quais são as emoções que ele tem, os sentimentos que ele tem, e você vai vendo onde explorar mais, onde investir mais,
para que essa jornada seja mais fluida, seja mais prática, onde que você vai colocar mais tecnologia, onde que você vai treinar mais os colaboradores, porque vai existir mais um atendimento olho no olho, aquele atendimento já de uma jornada. Por exemplo, hoje as empresas têm, a maior parte tem uma jornada digital, que vai do momento de jornada assim, de interações offline e também online. Muitas empresas de e-commerce também são assim. Às vezes você começa comprando online, depois você retira presencial, por exemplo, um mercado ou um produto, alguma coisa assim. E na aviação a gente tem geralmente o cliente fazendo tudo online, depois ele tem que estar presencial para embarcar no voo, não é? Fazer toda a parte lá do embarque, ele está fisicamente no voo, depois ele vai desembarcar, pegar a bagagem dele, e a gente espera depois que esse ciclo seja contínuo, que ele saia satisfeito, que depois ele pense na próxima viagem, ele pense na empresa, na nossa empresa, para continuar todo o ciclo novamente, essa jornada toda com a gente. E recomendando a gente, porque hoje... exatamente. Hoje as recomendações de clientes são valiosas. Imagina, a gente vai no restaurante, a gente vai viajar, a gente olha primeiro os reviews. Total. É muito mais, assim, dados, tem a Nielsen, com dados, assim, de que as recomendações de clientes, elas pesam muito mais do que uma publicidade. Olha só, fantástico. Isso é verdade, não tem... nada que a gente faça, né? Você vai entrar, quero ir para um hotel, uma cidade nova, para algum lugar específico, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, tudo, né? O carro que eu quero comprar, absolutamente tudo, a gente vê depoimento, né? Isso. Ou de pessoas que a gente confia, né? Que estão próximas a gente, fala, cara, esquece ali a empresa X, vai na empresa Y, porque eu já estou lá tem muito tempo, então você não vai ter tanto problema, ou então vai ser melhor por conta disso e daquilo. É verdade, se a recomendação vier de familiares, de amigos, tem um peso enorme. Legal. Às vezes a gente decide não ficar em um hotel, não ir a um restaurante, algum lugar, porque alguém de confiança te falou. Exato. Olha, essa questão da jornada, pessoal, olha que interessante. A diferença, eu queria que você falasse mais pra gente sobre isso, Rita. Suporte ao cliente é super importante, mas não é experiência do cliente. O suporte ao cliente, ele faz parte, como você estava dizendo para mim aqui antes da gravação, faz parte de toda uma experiência do cliente. E aí a gente estava refletindo aqui, pessoal, sobre a jornada do cliente. Pensa comigo. E você, foi bem mineiro aqui, você precisa aplicar isso na jornada do seu cliente e entender como que funciona isso na sua organização, beleza? Primeira coisa é pensar que o seu cliente em potencial, às vezes ele nem sabe que tem um problema, né? Tem alguma situação, trazendo um outro exemplo aqui, digamos, pode ter determinada uma empresa de saúde, de medicamento, precisa conscientizar as pessoas que a doença X ela é silenciosa e ela vem e ela se dá nas pessoas por conta da genética, etc e tal. Então é importante fazer algum tipo de procedimento antes que o sintoma venha, porque se o sintoma vier, aí essa pessoa provavelmente já não vai ter tempo de cura 100%. Então um exemplo hipotético, ou seja, a pessoa não sabe que tem um problema, né? Então pense no seu business. Quais são os clientes em potencial que você tem e que esses clientes às vezes nem sabem que ele tem um problema que você pode resolver. E aí depois você tem os clientes que sabem que tem um problema, né? E eles vão procurar alguém para resolver essa situação. Então, quais são os canais que ele vai utilizar, né? É o digital, é o presencial, é o telefone, WhatsApp, e-mail, perguntando, é um consultor de vendas. E ali ele vai para uma fase mais de decisão, onde ele escolhe alguns concorrentes, né? Eu já pesquisei aqui, eu quero A, B ou C. Agora eu vou ver o que essas pessoas têm de melhor dentro daquilo que eu tenho como necessidade. E aí é feita a compra e depois a retenção, fidelização desse cliente. Então, Rita, você estava dizendo porque se a gente for pensar da ótica de atendimento ao cliente, tudo isso que eu falei aqui até fechar a venda,
Customer Success, em teoria, não tem nada a ver com isso, né? Deixa o marketing fazendo a mensagem de conscientização, a publicidade ali, propaganda para poder atrair ali, fazer com que essa pessoa decida. Deixa o time de vendas falar dos benefícios do produto, das features, do que quer que seja. E beleza. E aí o cliente assinou o contrato. Agora sim, o atendimento entra, né? E aí, esse é um bom processo? Não é para a gente ter um bom serviço, um bom produto? Como é que entra o Customer Experience nisso tudo? A experiência do cliente entra, por isso que eu sou tão apaixonado por esse tema, por causa que ele entra, como a gente conversou anteriormente, como fosse uma visão de helicóptero, e ele vai ajudar a multiplicar, desdobrar toda a estratégia de clientes que a empresa tem para todas as áreas. E não existe, por exemplo, aquela questão de cada área trabalhar de forma isolada ou se comunicar de forma isolada com o cliente. A experiência do cliente vai contribuir para que todas essas áreas que você citou, marketing, vendas, outras áreas também, elas tenham a mesma forma de se comunicar, a mesma forma, seja no digital ou seja presencial também, que exista uma consistência, uma qualidade nesse atendimento, que vai em todos os níveis, principalmente quando o cliente tem um problema. Que tem estudos também que dizem que quando tudo vai bem, tá ótimo, para ambos os lados, para os clientes e também para a empresa. Mas quando tem um problema, e aí? O que a empresa está fazendo com isso? E quando o cliente tem um problema, e esse problema é percebido por ele de que as equipes estão se esforçando ao máximo para conseguir resolver e de repente não consegue 100% resolver, mas o cliente percebeu que a empresa se empenhou, que todas as áreas se empenharam, ele vai pensar assim, puxa, olha o quanto que se esforçaram. Eu não consegui 100% do que eu queria, de repente é um reembolso, qualquer coisa que seja, mas ele percebeu a intenção, aquela vontade de todas as áreas que ele entrou em contato. Ele percebeu essa vontade de resolver o problema. Ele pode ter a tendência de se tornar um insatisfeito para um satisfeito muito fácil quando você tem isso. E quando você tem um problema, uma situação difícil e que o cliente percebe que a empresa não está se esforçando, que as pessoas não estão bem treinadas, o cliente já pula para outra marca, se ele puder. Às vezes, dependendo do segmento, ele não tem tantas escolhas assim, mas basta uma única má experiência para o cliente deixar de consumir o seu produto ou seu serviço. Imagina o quão desafiador é, sendo que a gente vive o cenário global com tantas empresas digitais e também físicas aí, e o quanto a gente precisa, de fato, trabalhar detalhadamente a experiência do cliente e fazer essa estratégia acontecer na prática com todos os líderes e times. Muito legal. Olha só, imagina, como a Rita está dizendo, você entra em contato com a empresa, tem aquele atendimento maravilhoso e etc. Tem algum outro contato, maravilha, tudo certo. E aí você está ali numa fase de decisão para comprar o seu produto, precisa tirar uma última dúvida e viu que tem um chat, né? E aí esse chat é todo zoado, é um chatbot que assim, não ajuda em absolutamente nada. É o que a Rita está dizendo, né? Tipo assim, cara, você fez tudo certo, mas em um momento você deixou tanto a desejar que esse cliente ficou tão insatisfeito. E como ele está numa fase de decisão, é bem provável que ele já tenha olhado outros concorrentes, né? Falou, poxa, cara, essa dúvida era imprescindível para eu tirar, essa outra empresa X, ela resolveu, eu vou acabar comprando com eles, né? Verdade. Muito bom. Olha só, quais são os canais que as empresas definitivamente não podem abrir mão quando a gente fala de atendimento ao cliente? Eu acredito assim que a empresa ela pode ter quantos canais ela quiser, ela pode estar onde quiser, mas precisa ter um suporte ao cliente. Porque você fala, quero estar em tudo, quero dar visibilidade do meu produto, do meu serviço para todos os clientes que são potenciais clientes, mas a empresa não tem o suporte, tem suporte para alguns canais e para outros não. Se você não tem cada vez mais, se você não segue um atendimento omnicanal, omnichannel, com sistemas integrados, em que o cliente começa o contato com você de repente pela rede social, pelo direct, ele tem alguma dúvida, ele escreve lá,
Depois o cliente vai para o site, ele vai comprar o produto, tem alguma dúvida, acaba acionando o chat ao vivo de repente. E a empresa que tem esse atendimento omnicanal consegue ver todo o histórico do cliente, não precisa ficar repetindo. Em qualquer canal que ele acionar a empresa, depois ele vai para o WhatsApp, ele tem um atendimento por lá, ele ainda vai conseguir, vai ter todo o histórico lá, e essa compra vai ser muito mais agradável para o cliente, muito mais rápida, muito mais prática, do que se você... A gente já passou por isso muitas vezes no passado. Sim. Não é de você ter que ficar repetindo e tudo mais. Em algumas empresas acontece isso ainda. Então, as empresas estão se moldando cada vez mais para esse atendimento omnicanal, que é o ideal para o cliente, para que você tenha essa comunicação eficaz e muito mais rápida, tudo na palma da mão, se possível, e também adequando todo o tom de voz, de comunicação, tudo isso para que seja valioso para o cliente. Legal. E essa questão do tom de voz. Então, imagino que tem um cliente ali de vocês que manda uma mensagem no Instagram, às vezes é bem diferente de alguém que vai mandar uma mensagem no Facebook, ou às vezes alguém que fez um vídeo elogiando no TikTok, né? Você está falando com diversos públicos. Sim. Como que vocês trabalham para entender exatamente qual que é o jeito certo de se comunicar com esses clientes nesses canais? Certo. Eu vou responder não oficialmente, vou falar particularmente. Por exemplo, eu tenho atuação em várias marcas, em várias empresas. O que eu vejo em comum? Elas têm uma comunicação bem sucedida, uma comunicação que agrada o público. Eu percebo assim que quando você tem uma comunicação que é o mais próximo do cotidiano, você consegue adequar isso para todos os públicos. Você não precisa ficar mudando o seu tom de voz, porque às vezes é até difícil. Se for uma empresa muito grande, é um pouco complexo de você gerenciar times em determinadas redes sociais ou canais, outros canais, plataformas, você adequar esse tom de voz. Então, quanto mais próximo do natural, informal mesmo, até vídeos isso, as pessoas fazem hoje, quanto mais caseiro, quanto menos institucional, cheio de superprodução, mais engaja as pessoas. Então, eu acredito que o caminho da comunicação também é essa de você estar muito próximo. Hoje as pessoas, as marcas, a gente tem algumas marcas que estão no hype, por exemplo, porque tem um rosto atrás da marca e às vezes as redes sociais de CEOs têm muito mais engajamento do que a própria página da empresa, porque existe um rosto, tem alguém lá compartilhando bastidores e tudo mais. Então, essa informalidade e essa parte assim de que você tenha uma comunicação mais próxima do dia a dia das pessoas, acredito que engaja mais. Boa. Falando aí dessas etapas, a gente tem as formas, os canais que a gente relaciona com o cliente. Tudo foi bem até determinado ponto e pá, teve um problema, uma situação com o cliente, às vezes a empresa atendeu mal, especificamente uma única pessoa que não reflete o comportamento de toda a empresa, e a empresa precisa reverter uma situação dessa. O que é importante fazer nesse momento? Olha, você imagina assim, se a gente pensar em ambientes de aviação, tudo, quando acontece algum problema, existe um desafio enorme para se resolver. Às vezes não é com uma pessoa, mas são com várias pessoas. E você tentar reverter uma situação depende muito, por exemplo, das pessoas que estão em contato direto com esse cliente, seja no digital ou seja pessoalmente. O que as pessoas, como elas estão preparadas para lidar com uma situação que de repente não estão no controle delas resolverem, que elas dependem de algo externo, mas o que elas vão fazer naquele momento para acalmar o cliente? Eu acredito assim que a transparência, você ser transparente com o cliente dizendo que você não tem, de repente, todas as informações para passar naquele momento, mas que assim que tiver você vai passar para ele. Você tentar perceber, a gente tem na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem um modelo de atendimento que é o OPA, observar, perceber e atender. Tanto para personalizar realmente o atendimento em situações normais, em situações anormais também, a gente perceber como que cada pessoa está atuando e quais são aquelas que estão propensas a sair um pouquinho do controle e que você tem que pegar primeiro. Você viu que de repente
Acho que você já deve ter percebido em ambientes de que uma pessoa começa a se agitar de forma negativa, outras pessoas vão percebendo, acaba contaminando. Se você tem essa percepção muito rápida, se você aplica esse OPA muito rápido, você percebe quais pessoas vão ter comportamentos um pouco mais agressivos, alguma coisa assim. Eu posso dizer isso porque eu voei muito tempo na linha de frente e nunca aconteceu nenhum problema grande nos voos que eu estava, porque tinha bastante, treinava, ajudava os times a explorar isso, o OPA na prática, de observar desde o embarque, comportamentos. Às vezes a gente se comunica, a gente sempre se comunica também sem falar nada, nosso corpo mesmo. Sim, sim. E você vai percebendo pessoas que de repente estão um pouco mais agitadas. E antes de qualquer coisa que aconteça, você aplica o OPA de forma proativa. Oi, tudo bem? Quer uma água? Quer, não sei, um chazinho? Quer alguma coisa e tal? Você, para acalmar a pessoa. Ou se você vê que ela está ficando mais agitada, de qualquer forma, você antecipar isso antes que vire um problema. Interessante você falar isso. Eu estava lembrando, muitas situações, elas fogem completamente do controle. Imagino, né, o desafio que vocês têm, porque é um clima que fechou um aeroporto, né? E o caos se estabelece. Uma pessoa tem uma palestra, o neto vai nascer em breve e precisa chegar e tal. Então, muitas coisas fogem do controle. Interessante, pelo que você está dizendo e a forma como vocês treinam, né, o time de vocês. Essa observação, muitas vezes, passa por você trazer o problema do cliente como sendo seu problema. Isso. Né? Você não estava falando lá de escutativa e tal. Cara, e se eu tivesse no lugar dessa pessoa? Né? Ela às vezes passa do ponto, pode ser mal educada, etc. E claro, tem que ter o limite do respeito, obviamente. Nem todo cliente tem razão, porque quando ele perde a razão, isso a gente precisa realmente colocar um certo limite, mas eu estou dizendo de situações, poxa, a pessoa está nervosa, está ansiosa, está desesperada e tal. Está acontecendo alguma coisa para ela ter esse sentimento, né? E muitas vezes não é algo que é responsabilidade diretamente da companhia. Eu lembro uma vez eu trabalhava com uma empresa de telecomunicação e eu fui atender um cara, trabalhava em balcão, assim, também há uns belos 20 anos atrás, e aí fui atender um cara super sério, estressado, uma cara assim... Meu Deus, né? E eu lembro que na empresa você colocava o CPF da pessoa, era bem embrionário, digamos assim, mas já dava uma ajuda. Eu colocava o CPF da pessoa e tinha uma carinha verde, uma carinha amarela e uma carinha vermelha. Certo. E aí, se eu entrava lá e via a carinha vermelha, eu falei, meu Deus do céu, já ligou lá no call center, assim, já tá com muita raiva e tal. Beleza, aí essa pessoa chegou, ele tinha 3 ou 4 linhas e não tinha nenhum celular mais. E aí, eu preciso urgente de celulares novos, transferir minha linha agora e não sei o que. E o cara foi pra cima e de um jeito que, tipo assim, pra mim não tinha a menor necessidade. Mas se eu não me coloco no lugar da pessoa, eu vou querer ter uma barreira. Eu já crio uma barreira com ela. Verdade, né? Então assim, falar, cara, agora que esse cara tá enchendo meu saco, quer saber? Então eu também vou fazer no meu ritmo, deixa ele aqui enchendo meu saco. Cara, isso é péssimo, né? Péssimo não só para a marca que você representa, mas para você como profissional. Exato. Né? Você, cara, não tem futuro se você não traz o problema. E aí, sabe o que aconteceu? Eu resolvi o problema desse cara, assim, em tempo muito recorde, comecei a ligar e tal, achei aparelho, ele me chamou pro escritório dele, depois eu fui descobrir quem era um grande empresário. Fui ao escritório dele, ele me chamou para trabalhar com ele. Falou, eu queria que você... Eu acabei não indo. Eu quero que você saia, venha trabalhar comigo. E tinha um jornal, uma página. O cara foi sequestrado. Nossa. Sequestrado. Um grande empresário de Belo Horizonte e tal. E quando eu olhei aquilo na manchete, eu falei, meu Deus do céu. Então, olha o que o cara passou. E aí ele precisava reaver as linhas dele por motivos urgentes, né? De business, vida pessoal e tal. Agora, eu não perguntei para ele, a gente não precisa perguntar. O cara passou por uma situação absurda.
traumática, né? E se você não se coloca no lugar, cara, alguma coisa pode ter acontecido, então eu vou resolver o problema desse cliente independente. Verdade. E quem lida, por exemplo, com atendimento, com a experiência do cliente, acaba desenvolvendo essa resiliência e uma empatia muito maior que, às vezes, que outras funções. Porque se você pensar num voo com centenas de pessoas, todas que estão viajando, elas não estão pelo mesmo motivo. Tem gente que está viajando a trabalho, tem gente que está viajando para se despedir de alguém. E a gente já pegou situações muito desafiadoras de casal que se separou, aí o marido foi de repente morar no exterior e a mãe viajando com a filha passando mal o voo inteiro, voo internacional. E a gente não entendendo, médico a bordo, fazendo toda a assistência. Depois, quando a gente pensou, puxa, está acontecendo alguma coisa, vamos levá-la lá na área da cozinha, vamos conversar e tudo. Ela foi abrindo que ela estava passando tão mal porque ela não sabia a outra oportunidade que ela vê o pai, porque os pais se separaram e toda aquela carga emocional ela levou para dentro do voo e ficou passando mal o voo inteiro. Mais para frente a gente conseguiu pegar isso dela e olha a importância que tem de você tratar cada pessoa como indivíduo mesmo e você procurar personalizar o atendimento. Quanto mais você se conectar, quanto mais você ouvir, a gente fala muito da escutativa, quanto mais você ouvir, mais o cliente vai se abrir, vai ter benefícios para todo mundo. O cliente vai sair mais satisfeito, a pessoa, o colaborador também, porque ele deixou uma pessoa sair bem, sair melhor depois do contato. A empresa se beneficia com a marca, né? A marca sendo bem vista. E tudo isso, quando você faz isso em conjunto, que geralmente é o que a gente treina, os times de linha de frente, outros times também, isso vai expandindo cada vez a marca. A gente é referência em experiência do cliente hoje em dia, no Brasil, no exterior. Tem muitas coisas para melhorar internamente, sim. Mas é muito bacana a gente ver essas pequenas histórias. E o nosso CEO, ele multiplica os bons atendimentos. E ele também dá o exemplo. Quando ele viaja, ele conversa com todo mundo, com os colaboradores, que a gente chama de tripulantes, ele conversa com cada cliente que está a bordo. E isso tudo, todo mundo vendo, todos querem fazer também, todos querem atender bem. Que legal, vai pelo exemplo, né? E não só pelo exemplo, mas uma vez até puxaram minha orelha na empresa e falaram, olha, Rafael, seria muito importante que você estivesse assim, presente com o que acontece no dia a dia de alguns clientes, e aí a gente decidiu fazer um programa mais intensivão lá de encontros mesmo, de perguntas. Cara, agora fala aqui comigo, você tem toda a liberdade para falar o que a gente pode melhorar, como que tá e etc e tal. Mas é muito importante, né, que as executivas e os executivos eles estejam vendo o que acontece, né? Porque tomar decisão de uma mesa em um andar lindo e maravilhoso com ar-condicionado é uma coisa, né? Você vivenciar o que acontece ali no dia a dia dos clientes é outra, né? Dá bastante diferença. Tem muitas empresas que fazem alguns eventos esporádicos de alta liderança, um dia na operação, um dia no call center, uma série de coisas assim. Mas quando você faz não só esses eventos esporádicos, mas você torna isso uma rotina na agenda do executivo, a gente sabe que quanto mais alto o nível hierárquico, mais agenda mais apertada. Mas sempre que o executivo tiver a oportunidade, que ele está viajando ao trabalho, e ele conseguir um tempinho para ir no backstage, dar um oi para a equipe, qualquer ação, pode ser segundos que você tem com os colaboradores, seja sinalizando, conversando com clientes, tendo essa proatividade de passar pela jornada do cliente, ver o que está acontecendo e depois levar essas percepções para dentro de casa, faz muita diferença. Às vezes você tem 10 minutos livres, como que você vai aproveitar esses 10 minutos que você está no aeroporto ou em algum outro local de linha de frente, ou você está no escritório de um cliente? O que você vai fazer para fortalecer essa conexão que você tem? O que você vai fazer para ouvir mais e levar para dentro e tentar melhorar os produtos e serviços? Boa, legal. Olha, você falou de algumas competências interessantes aqui, mas eu queria ouvir mais de você sobre isso. Quais são as competências que um profissional precisa ter
do ponto de vista de experiência do cliente? Nossa, acredito que são várias, viu? A gente pensa assim, tem que ser bom no atendimento, tem que ser bom, mas tem tantas coisas. Você imagina a complexidade que tem um profissional de experiência do cliente? Ele tem que envolver todos da organização. Aí você fala, ele vai fazer sozinho? Ou 5 pessoas, 10, 20, que tenham de repente numa área? Não, ele tem que desenvolver uma comunicação estratégica, principalmente quando ele tem que fazer programas de experiência do cliente rodar em toda a organização. Ele tem que engajar líderes de várias áreas. E muitas vezes são líderes que não têm processo direto com clientes e eles pensam assim, mas por que eu estou sendo envolvido nisso? Não são só os times que têm contato? Então começa uma série de discussões e você tem que fazer um mapeamento dos aliados e daqueles. Tem um livro que é sensacional, chama... Às vezes eu esqueço o nome dos livros aí, mas todo mundo tem a ferramenta de busca aí, chama Os Primeiros 90 Dias. E os primeiros 90 dias depende do cargo, porque você, lá naquele livro, ele dá uns passos estratégicos para você fazer alianças estratégicas dentro da empresa. Todo um passo a passo lá. Eu li esse livro várias vezes. Que legal. E às vezes você mudou de empresa, então você vai começar os primeiros 90 dias, às vezes você mudou de área, às vezes você já é líder, mas subiu. Então tem uma série de coisas que você vai fazendo e que na prática dá muito certo. Então não deixe de ler esse livro. Anota, hein, gente? Anota eu aí. Já vou comprar aqui no Kindle daqui a pouco. Esse daí tá sempre, ele fica bem pertinho, porque eu tô lá sempre relendo para colocar em prática, né, e aprimorando essas estratégias todas. Então, o profissional, ele tem que ter habilidades de comunicação. Muitas vezes, não são poucas, às vezes as pessoas não têm a validação de outros líderes ou da alta liderança em alguns projetos de experiência do cliente, porque ele não soube comunicar da forma correta. Quando você vai passar para um público de linha de frente, você tem que adequar essa comunicação para a forma como os times estão acostumados. A alta liderança, uma outra comunicação mais objetiva, uma reunião mais curta, mostrando as vantagens, os benefícios que terão determinados programas de experiência do cliente. Então você tem que adequar isso, e aquelas pessoas que, de repente, estão dando um pouquinho mais de trabalho para apoiar, faz de conta que faltam 2 pessoas, não é? E são pessoas muito influentes. Envolva essas pessoas no projeto, mas vivenciando mesmo. Porque quando você desconhece, muitas vezes você nega, né? E você fala, não quero nem saber disso. É mais uma coisa que vão me dar para o meu time e vai tomar tempo do meu time. Sim. Então, quando você desconhece, você nega porque fala, não quero mais nada, não tenho mais tempo. E quando você insere essa pessoa nesses programas, vivendo mesmo, ela vai, puxa, eu achava, vendo de fora, eu achava que era uma coisa. Olha que bacana. Vai ter um mega evento com o Neil Patel, marketing, experiência do cliente, não é? Ficou um spoiler aí. Boa. E leve essas pessoas para esse evento, faça ela viver e ver que outras grandes empresas estão investindo também. E daí ela vai pensar, puxa, só a nossa empresa não está fazendo? Ou a gente precisa aprimorar, eu vou junto, vou assinar junto aí esse projeto para a gente fazer rodar na empresa toda. E aí você vai conseguindo as pessoas. E principalmente, lógico, tem que ter alta liderança dando o ok para dar e desdobrar a estratégia muito mais fácil, fazer rodar. Boa. E eu vou complementar aqui com o livro Como Conquistar Amigos e Influenciar Pessoas. Cara, você precisa, como a Rita falou, de alianças estratégicas na sua empresa. E uma das formas muito interessantes de você fazer isso, ela não falou bastante de escutativa, ela não falou bastante de se colocar no lugar do outro. Você também precisa fazer isso, não só com o cliente, mas também com esse cliente interno, né? Você precisa... Não estou dizendo que você tem que ser o melhor amigo de todo mundo, mas se você conhecer essas pessoas, você se interessar pela vida dessas pessoas, você fazer perguntas pertinentes com relação a essas pessoas... Imagina, você já tem conversas específicas, uma pessoa falou que gosta de gato e aí você já sabe sobre isso, a outra gosta de esporte, a outra viajou para tal lugar. Se você é uma pessoa interessada,
nas outras pessoas, isso também vai facilitar muito a sua formação aí de alianças, que é super importante para você fazer com que os seus projetos sejam bem-sucedidos, beleza? Tem também, Rafael, um livro, já que você estava falando do Dale Carnegie, tem um livro que é Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Ambiente de Negócios. Isso, que é outro maravilhoso dele. Sensacional, imperdível, realmente. Vale a pena, viu, galera? A gente ainda vai chegar na fase dos livros aqui para vocês, mas já tem 3 aí maravilhosos que você precisa ler. A cota da vez já foi. Já... Acabou a cota. Acabou. Tem poucos livros no mercado, né, Rafael? Gente, eu tenho tanto livro no meu Kindle que eu compro, porque aí eu fico aqui sim. Conversando e a galera fala, não, mas esse é sensacional, esse é muito bom. Eu falo, cara, eu preciso comprar. Eu tô lendo 3 ao mesmo tempo, não consigo acabar os 3 e tem uma enxurrada de livros comprados. Sim, no final eu vou te indicar mais alguns, tá bom? Eu quero. E esse dos 90 dias eu achei bem interessante também, já vai para minha lista. Tá bom, certo. Rita, uma empresa tem que abrir mão de cliente, aquele cliente chato. Eu não quero atender mais esse tipo de cliente ou não? Precisa atender todo mundo. Você fez a pergunta para me complicar, hein? Mas você pode trazer outros casos, outros exemplos. Tudo bem. Olha, eu acredito assim. Se você produzir o produto mais perfeito, maravilhoso, nunca você vai ter 100% de aceitação. Uhum. Então é normal que você tenha clientes que 98% aceitem e 2% de repente não. O que eu acredito que, quando a gente fala cliente chato, de repente, não é porque ele fez uma reclamação que você vai falar, um cliente chato. Uhum. Eu acredito sim, um cliente mais para nível de hater na empresa. Ele quer ficar consumindo, trata mal os colaboradores quando ele tem contato com a sua empresa, fica falando mal de você nas redes sociais com frequência. Por que a gente vai manter esse cliente? Uhum. Será que é uma forma de refletir com relação a isso? Às vezes você coloca em risco a própria segurança das pessoas, porque se esse cliente ele é mais agressivo verbalmente, ele pode passar para um outro passo e ficar descontrolado, né? Sim. Então, acredito assim que nem toda empresa são para todos os clientes, uhum. nem todos os clientes são para todas as empresas. Uhum. Principalmente esses que têm mais a pegada assim, de hater e tudo mais, não sei se vale muito a pena. E tem empresas que ficam destinando esforços para você tentar reverter clientes mega insatisfeitos para um neutro, depois para um satisfeito, uhum. e que dá muito trabalho para os times se estressam e você impacta a experiência do colaborador. Por que você não destina os esforços para aqueles que estão promovendo a sua marca? Legal. Para os 98% e não ficar trabalhando com aqueles 2% que de repente uhum. não vão consumir de você ou só estão querendo consumir para continuar falando mal da sua Sim. marca. Acredito que não vale a pena, tanto internamente quanto externamente. Faz todo sentido. E para deixar claro também, pessoal, a gente fala de cliente chato, né? Isso é muito subjetivo, uhum. né? Mas é legal que você trouxe, porque aqui a gente já está falando de casos que passam dos limites, Isso. né? Já entram em questões de desrespeito, uhum. entram em questões de eventual agressividade ou coisas do tipo. E não preciso, não sou obrigado a atender esse cliente. Eu trabalhei muitos anos, minha vida inteira praticamente foi atendendo cliente. Eu lembro uma situação, não vou falar quando nem onde, mas eu fui conversar com um cliente que eu sabia que era muito difícil, uma pessoa muito difícil. E fui mostrar o projeto que a gente tinha feito e eu já conhecia essa pessoa e sabia que essa pessoa não ia gostar. Então, vou falar ela de essa pessoa, beleza? Você não vai saber se é homem, se é mulher, etc. Sim. E aí, ela começou a reclamar bastante, começou a levantar a voz. Do levantar a voz, já começou a gritar assim, enlouquecidamente. Nossa. Essa pessoa pegou minha mão assim, ó. Começou a me chacoalhar para um lado, para o outro. Eu fiquei igual uma barata tonta, batendo na mesa. E, cara, eu fiquei assim... Eu saí, eu fui para Marte. Eu fiquei em estado de choque. E aí, eu sempre fui muito calmo, assim, muito calmo para atender cliente. E aí,
Eu lembro que eu fui embora, entrei no táxi e tal, fiquei branco, mais branco que eu já sou, totalmente pálido. Cheguei na empresa em silêncio, não falei nada com ninguém. E eu lembro que minha chefe na época, ela reparou e falou, alguma coisa aconteceu. Eu falei, não, nada não, tá tudo certo, Imagina, tá tudo bem. nada Eu não. deveria ter contado, Sim. deveria ter relatado, denunciado, deveria ter feito isso tudo. Né? Mas passei por esse momento que eu fiquei até com medo, né? de perder o emprego. E aí, passou-se o tempo, eu decidi empreender em 2014 para 2015. A gente começou essa conversa longa ali com o Neil Patel na época para essa sociedade no Brasil. E uma das primeiras coisas que nós decidimos, além do trabalho remoto que a gente sempre quis, nós vamos, na medida do possível, proibir 2 tipos de pessoas. Clientes que passam do ponto e pessoas que passam do ponto. Verdade. Então, o horário é censurado para o tipo de palavra que geralmente eu uso, mas a gente é proibido. É proibido ter gente tóxica, negativa na empresa, independente do cargo, da idade ou o que quer que seja. A gente nunca teve um problema, até onde eu sei também, porque o trabalho do RH é muito voltado para isso também. Sim. E no caso de cliente, uma coisa é cliente exigente, né? Uma coisa é o cliente que se exalta até do ponto de vista de trabalho. Não, estou insatisfeito, não sei o quê. Tudo bem, a gente está falando de trabalho. Agora, passou do ponto, começou a ofender as pessoas, começou a desrespeitar as pessoas, é contrato cancelado na hora. Né? Porque eu não tenho obrigação mais. Eu tinha no passado que eu trabalhava para os outros, mas agora eu não tenho mais obrigação. Então, a gente tentou blindar muito a empresa com relação a esse tipo de cliente, porque é isso que você disse, né? Não, existe um limite e se a gente passar desse limite, a gente pode focar e gastar as nossas energias com os clientes que valem mais a pena, né? Exato. Muito bom. Falando de curso, assim, você recomenda algum curso de experiência do cliente? O curso é trabalhar, é o dia a dia? O que uma pessoa precisa fazer para que ela consiga, de fato, aprender sobre Customer Experience? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Sério? Em mensagem privada, principalmente no LinkedIn. Olha só. As pessoas, assim, perdi as contas de quantas vezes as pessoas perguntaram isso. E eu nunca tenho uma fala única, sabe? Já fiz vários cursos e tudo mais. Represento uma marca que tem certificações de experiência do cliente, mas eu acredito, assim, que é muito personalizado. Depende muito do seu momento. Eu, no início de carreira, eu escolheria outros cursos. No meu momento agora, eu escolhi, por exemplo, um curso da Harvard Business School, que, de repente, eu não aproveitaria tanto 20 anos atrás. Exato. E hoje, com uma maturidade maior e tudo mais, um curso que tem uma dinâmica diferente dos outros, com os vídeos um pouco mais longos, mais reflexivos, com uma série de exercícios e também trabalhos em grupo, individual, depois como se fosse um TCC, algo que de repente muitas pessoas não gostariam de passar por essa jornada porque não tem tempo. Sim. Eu tive que matar muitos finais de semana e noites, algumas vezes sem dormir, para eu conseguir até fuso horário, porque tinha que fazer alguns contatos com alguns outros executivos para definir alguns trabalhos, algumas coisas assim. Então são momentos, acredito que para cada pessoa você tem que ver o momento e qual curso que você vai conseguir se adaptar, que vai de fato terminar, porque muitas pessoas compram, mas depois não conseguem continuar esse curso, principalmente aqueles digitais. Se tiver no momento certo, você conseguir escolher aquele curso que vai gerar valor para aquela empresa que você está, ou se você é empreendedor, para aquelas lacunas que estão faltando, para você ser o melhor gestor, o melhor líder, o melhor empreendedor, acredito que esse é o caminho, você fazer esse mapeamento antes de você ficar entrando em qualquer curso que as pessoas falam de repente. Legal. Olha, a gente aqui curte muito prática. Né? Sempre. Eu peço para... Você já trouxe algumas situações práticas, que é muito legal. Tem algum case de sucesso, algum case relacionado à experiência do cliente que você pode falar para a gente do que já aconteceu? Olha, tem vários cases também... A gente vai passar bastante tempo por aqui. Tem um que eu gosto muito, porque eu tive envolvimento. Acho que o legal do case é você falar, não contar histórias dos outros, é contar o seu envolvimento na história, porque acaba dando até mais uma emoção, uma coisa assim. Sim. Acho bacana.
Tem um projeto da empresa, quando eu estava na gestão dos comissários, na pandemia teve toda aquela situação desafiadora para todo mundo, para todas as empresas no mundo todo. E naquela época a gente começou a ter alguns desafios na comunicação. A forma como a gente estava fazendo já não estava mais sendo adequada no pós-pandemia, no momento que estava evoluindo para o pós-pandemia, 2021 para 2022, e a gente começou a ver, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso estava impactando também no engajamento das pessoas. E foi aí que eu fui desenhando, idealizando uma nova forma de fazer comunicação com os comissários. Imagina um time gigantesco que eles não estão... Você não consegue fazer uma call, uma reunião, colocar 3 mil, 4 mil pessoas e dizer, olha, gente, essa é a estratégia, isso aqui, não sei o que. Você não consegue fazer isso e cada um está numa cidade, num país. Tem gente que está de folga. Todas aquelas situações que vocês devem imaginar de desafios. Então a gente pensou assim, puxa, vamos fazer um projeto que se adequa a esse público e tudo que está acontecendo de diferente no mundo, está mudando o comportamento do consumidor, as pessoas querem uma comunicação mais transparente, mais prática, mais direta. E quando a gente foi vendo nas plataformas da empresa, nada de repente estaria tão adequado para a gente fazer no curto prazo, para a gente implantar. E foi daí que veio a ideia de usar as próprias ferramentas de redes sociais, que já tem tudo, tem métricas, tem uma série de coisas, tudo prontinho, e que as pessoas passam a maior parte do tempo. É um WhatsApp, é um Instagram da vida, por exemplo, e já teria tudo lá, fazendo um grupo privado, uma comunicação, uma gravação não institucional, cheia de produção, você gravando, segurando, algum alto executivo gravando e comunicando uma novidade de forma bem caseira mesmo, começou a fazer uma revolução dentro desse grupo. Olha só. Eles se engajaram muito e algo que deu muito certo é que a gente usou os próprios comissários como protagonistas nos conteúdos. E aí você inverte tudo e eles se veem e falam, puxa, olha que bacana, eu aqui falando alguma melhor prática, alguma forma de como aprimorar a experiência do cliente, e a gente multiplicando isso com uma comunicação muito mais leve, muito mais direta. Isso acabou sendo expandido na empresa para outros grandes times. Hoje o call center tem, hoje o pilotos tem, aeroportos também tem. Que legal. E a própria empresa criou um para todos os colaboradores dentro do Instagram. Isso facilitou também. Existe ainda o e-mail. Sim. Né? Intranet e tudo mais. Mas o Instagram, eles são muito bombados, assim, as pessoas... Nossa, que legal. Imagina, para piloto, tem a comunicação da forma como ele... Poxa. Com os termos técnicos e tudo mais, que daí você pode falar, diferente de quando você vai fazer um vídeo institucional geral, você não pode ficar falando termos técnicos específicos de alguém da manutenção, de pilotos. E nesses canais específicos você consegue falar todos os termos técnicos, as palavras que as pessoas usam no dia a dia, e é muito legal, engaja muito. E é um canal fechado e exclusivo, por exemplo, ali para os pilotos, para o pessoal só pode entrar quem é da... Isso, e tem líderes também de outras áreas para acompanhar os conteúdos e ficarem antenados do que está acontecendo. Que ideia fantástica! É muito legal. E a gente fez podcast também, e acabou sendo público porque está no Spotify, está no Deezer. E a gente fez para ser algo interno, sabendo que ia para o externo. De repente, o externo, as pessoas começaram a descobrir em busca, sei lá, de alguma forma. Porque nos perfis institucionais da empresa, a gente nunca comunicou. A gente comunicava, eu particularmente, e o entrevistado. Sim, sim. Só que não sei, as pessoas começaram a encontrar e começou a bombar para fora. A gente foi ouvido em 32 países. Nossa! Todos os cantos, assim, e as pessoas escrevendo, adoro, porque eu nunca tinha ouvido bastidores detalhados do que acontece na aviação. Nossa, que legal, Rita. Por exemplo, tudo que acontece nas estratégias de entretenimento a bordo, o que há por trás disso, toda a parte de serviço de bordo, como os cardápios eles são selecionados, qual que é a logística toda para você fazer aquela balinha
que sua família gosta, que você minha gosta. filha sempre fala, cadê minha balinha? Como fazer essa balinha chegar em todos os aviões, Aham. toda a parte de logística, qualquer tema assim, da aviação. A gente levou 50 temas diferentes, levamos clientes também para falar sob a ótica do cliente, como que ele via a nossa empresa, como ele percebia a jornada do cliente. Levamos também empreendedores para gerar o quê? Para gerar aquele comportamento assim, intraempreendedor nas pessoas, de buscar inovação, independentemente do cargo, você ter essa pegada assim, de você sempre querer inovar e não ficar na zona de conforto. Então a gente foi meio que fazendo umas coisas assim meio que diferentes que outras companhias aéreas não tinham. E isso acabou gerando bastante curiosidade e no Instagram continua firme e forte aí. Gente, que ideia fantástica. Gente, pega essa ideia, eu vou pensar como que eu posso fazer isso na empresa também. Que coisa legal! É muito Porque legal. é isso que você disse, toda a comunicação oficial, institucional, o que quer que seja, tem o seu valor e continua e precisa acontecer. Mas, poxa, eu tô aqui no celular o tempo todo, né? Por que não um vídeo de WhatsApp, uma coisa mais informal, na linguagem da pessoa? Isso que foi super bacana também de vocês usarem, né? Poxa, uma coisa só para piloto, uma coisa só para comissário, etc. Super interessante. Parabéns. Adorei esse case, adorei essa ideia. E eu vou usá-la de alguma forma. Depois você me conta. Vou contar. Boa. Então vamos de livros? Livros? Mais livros. Repete pra gente aqueles 2 que você falou. Certo. Quais são os livros que você não abre mão, que você acredita que as pessoas precisam ler para desenvolver carreira? Perfeito. Eu sou muito, por exemplo, eu não fico dentro da bolha. Eu gosto muito de sair fora da bolha, então não fico só lendo livros de experiência do cliente, esses temas assim. Recomendo, lógico, porque se você atua nisso, tem que ler, se especializar nesse tema. Mas, por exemplo, então eu falei os primeiros 90 dias, como influenciar, como falar em público e influenciar pessoas no ambiente de negócio. Também outro que acredito que é para a vida também, não só para o ambiente de trabalho, essencialismo. Acredito que é bem bacana, muito bom. A gente vê o quanto que a gente faz de coisas que de repente dá para tirar daquela desacelerada. E tem livros também de comunicação, tem um que eu gosto muito, que é um que eu mantenho também numa mesinha para sempre dar uma olhadinha, que é o TED Talks, Como Falar em Público, escrito pelo Chris Anderson. Muito legal esse livro também. Não só para quem quer falar em palcos e tudo mais, mas para você desenvolver a oratória, a comunicação. Sensacional. Outros também relacionado a growth hacking. Tem um que chama, é o contrário o nome do livro, é Hacking Growth. Que legal. Que tem vários cases nesse livro de como que as empresas conseguiram potencializar seus negócios. São cases mais estrangeiros, assim, mas vale muito a pena também. Legal. Chanelis e Morgan Brown. Tô fazendo uma colinha aqui. É o livro da capa laranja, Isso. Não é? Isso, Hacking Growth. Legal. Tem vários cases, acho que é legal de aprender. E para cases brasileiros, a gente também tem que falar livros que saem de autores aqui e tudo mais, até para valorizar. Sim. Tem tantas pessoas profissionais incríveis. Tem um livro que tem cases de profissionais de experiência do cliente em vários segmentos. Saúde, hotelaria, diversos que chamam experiência do cliente na teoria e muita prática. Eles vão para um segundo volume, existe esse primeiro volume que já está publicado, é muito bacana. Não é aquele livro que você tem uma historinha única até o final. São vários coautores que escreveram as suas experiências na prática. Que legal, experiência do cliente na teoria e muita prática. E aí tem experiência do cliente, experiência do paciente, e tem outros também. Poxa. De acordo com o segmento da pessoa. Que legal. Tem um que é de um amigo, o Ricardo Pena, que ele lançou agora numa editora super relevante, aí, o Caminho do Cliente, que fala da jornada do cliente. Então ele coloca de uma forma bem simples, descomplicada, toda essa parte. Lançou e já está assim vendendo bastante. Gente, eu vou ter que anotar tudo isso para eu aumentar minha coleção dos que eu ainda não li, mas O Caminho do Cliente.
Isso. O caminho do cliente. Olha só, tem duas, você não sabe disso, mas tem duas palavras que você, uma que você usou bastante e uma que você acabou de usar que tá muito, muito legal isso. Tá muito ligado à nossa premissa. Não só do podcast, mas também da NP Digital, quando a gente trabalha com os nossos clientes. Tem um termo em inglês lá que o pessoal usa nos Estados Unidos, que é uma alternativa ao status quo, né, das agências e tal. E aqui no Brasil, a gente usa o termo descomplicar. Bastante. Que demais. Não que a gente precise ficar falando essa palavra, mas dentro do nosso planejamento, de tudo, cara, descomplique, seja simples. Isso né? vai muito na filosofia do Neil, porque ele fala coisas complexas de uma forma brilhantemente simples. Exatamente. Eu acho isso formidável. Formidável. Foi isso que eu apaixonei com o cara. Eu comecei a ler, em 2014 eu comecei a ler o Neil Patel, o blog dos Estados Unidos, por intermédio do Saulo Medeiros, que é o nosso sócio e que me apresentou ali o Neil Ele representa na internet. global, não é? É, exato. E aí eu fiquei chocado. Porque eu vim da publicidade e do marketing tradicional. Optei pelo digital ali nessa época. E o Saulo me falou, cara, você tem obrigação de ler esse cara que chama Neil Patel. Olha. E eu comecei a ler todos os dias um artigo do blog dele, que era o quicksprout.com. E eu falava assim, cara, primeiro não tem condição o cara entregar tanto conteúdo de graça, assim, e de altíssimo nível. E segundo, como que ele pode falar de um jeito que eu, que sou leigo, estou aprendendo hoje marketing digital, eu consigo aprender e eu consigo colocar em prática. Eu lembro, na época eu criei um site, comprei o domínio junto com o Saulo me ajudou bastante. Nosso objetivo era ranquear um site de fotografia no Google, porque eu gostava muito de fotografia. Então legal. Comecei a ler o blog do Neil e implementar. Lia sobre SEO, lia sobre conversão, lia sobre geração de leads e tal. E aquele site foi crescendo, foi até legal. Depois a gente até vendeu o site, ele cresceu bastante. A gente chegou a ficar um tempo em primeiro lugar para a palavra-chave fotografia, em nível nacional, desbancando todas as empresas e sites. Exatamente. Foi uma época muito legal. Mas assim, por quê? Porque o conteúdo do Neil é muito simples, né, e fácil de entender. Ele não precisa daquele tecniquez todo para mostrar, nossa, veja como eu sei. Sim. É aí que não é a boa comunicação, né? Porque você não compreende. Então, gostei de você ter usado essa palavra descomplicar aqui, porque é muito... As pessoas que a gente traz são pessoas, né, de altíssimo nível, de muita experiência, mas pessoas que sabem transmitir, sabem passar isso para as outras pessoas e, poxa, super legal. Queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Mas já acabou? A gente precisa ir ou não, né? Se quiser, a gente vai estendendo aqui mais. Depois a gente conversa aqui para a gente pensar em algum projeto, alguma coisa para seguir juntos. Olha, o que eu fico com a minha cabeça explodindo aqui quando eu converso com a galera, falo, cara, dá pra gente... Me deram uma ideia uma vez que eu adorei. Por que você não traz... pessoas de áreas diferentes e discute sobre um determinado problema. Então, eu tenho um problema X, a gente não fala de prática, a gente não fala de ser descomplicado. Então, pega um problema X, traz uma pessoa de Customer Experience, traz uma pessoa de vendas, traz uma pessoa de marketing, uma pessoa do jurídico. E aí, vamos discutir esse problema, porque cada um defendendo o seu, né? Mas no final das contas, todo mundo tem que defender o cliente. Então, e você tem diversidade de conteúdos, de conhecimentos. Isso que é maravilhoso. Enfim, vou deixar na lista e em breve espero que vocês possam ver algum projetinho novo nascendo aí. Rita, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Imagina, que honra estar aqui. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Muito bom. E até uma próxima. Até uma próxima, pessoal. Curta, coloque o seu comentário, o que você gostou aqui, o que você acha que faz sentido também a gente abordar nas próximas conversas. Como eu sempre falo, isso aqui é para vocês, dá um super trabalho. A Rita saiu de muito longe para vir aqui gravar com a agenda lotada. Eu venho aqui para São Paulo sempre para fazer essas gravações. A gente tem uma estrutura de custo, de tempo, justamente para a gente entregar, né, muito essa premissa do Neil que eu tento replicar aqui, passar o máximo de conteúdo para vocês, relevante, prático, gratuito, não vou te pedir nada em troca. A única coisa que eu te peço, porque o algoritmo exige que seja dessa forma, que você nos ajude com essa curtida e compartilhando esse vídeo para outras pessoas. E se inscreva aí no nosso canal, nos nossos podcasts, Spotify, Apple, YouTube e por aí vai. Muito obrigado mais uma vez
e até o próximo NPcast. Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.